Olá, boa tarde. Está na Gazeta News, 28 de outubro de 2013. Foi enterrado agora à tarde o jovem que foi baleado por um policial militar na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. O caso aconteceu ontem. O PM responsável pelo tiro foi preso e encaminhado ao presídio militar Romão Gomes. Revoltados com o caso, moradores da região fizeram um protesto na noite de ontem. O policial que não teve o nome divulgado é um soldado que foi até a região atender uma ocorrência de perturbação do sossego. De acordo com a PM, houve um disparo acidental da arma de um dos policiais que atingiu o estudante Douglas Rodrigues, de 17 anos, no tórax. Ele foi levado ao hospital do Jaçanã, mas não resistiu ao ferimento e morreu. A morte do jovem gerou uma série de protestos no bairro, com ao menos 3 ônibus e um carro incendiados, além de outros veículos depredados. O fogo atingiu a rede elétrica, causando o corte de energia na região. Segundo a PM, com a falta de luz, pessoas começaram a saquear comércios no local. Homem acusado de matar a mãe e esconder o corpo em uma mala deve ser transferido para o Centro de Detenção Provisória. O caso aconteceu em Santos, litoral paulista. Imagens do circuito interno do prédio mostram o tradutor Carlos Macchione de Sampaio, de 39 anos, entrando no elevador com uma mala, saindo do prédio e colocando o objeto do lado de fora do edifício. Dentro da mala foi encontrado o corpo da mãe dele, a professora aposentada Cláudia Macchione. Um morador de rua encontrou o corpo na madrugada do último sábado. Sampaio é o principal suspeito do crime. Ele nega o assassinato. Sampaio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Pesquisa Datafolha mostra que 9 em 10 paulistanos são contra o aumento do IPTU. O Datafolha perguntou: você é a favor ou contra o aumento do IPTU entre 18% e 24% na cidade de São Paulo? 89% dos entrevistados disseram que são contra o aumento. 5% afirmaram que são a favor. 3% disseram ser indiferentes e outros 3% não sabem. O Instituto perguntou também se os paulistanos eram favoráveis ao aumento do IPTU para manter a tarifa de ônibus em R$ 3,00. Argumento que vem sendo usado pela gestão Haddad. 64% dos entrevistados disseram ser contra a medida. Na semana passada, o aumento do IPTU passou em primeira votação na Câmara de Vereadores. O projeto ainda precisa passar por mais uma votação. Pelo texto aprovado, o aumento será de até 20% para imóveis residenciais e de até 35% para os demais tipos de imóveis. O Datafolha ouviu 690 pessoas na última sexta-feira. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Economia. Pagamento do 13º salário deve injetar cerca de 143 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. Segundo estimativas do Diese, o valor previsto para este ano indica um crescimento de 9,8% em relação a 2012. Este montante representa aproximadamente 3% do PIB do país. Mesmo com tanto dinheiro circulando, os consumidores devem gastar menos nas compras de final de ano. Aqui na rua 25 de março, um dos mais tradicionais centros de compras de São Paulo, o movimento já está intenso por causa da chegada dos artigos de Natal. Segundo dados da União dos Lojistas da rua 25 de março e adjacências, a partir deste mês de outubro, o fluxo de circulação de pessoas passa dos habituais 400 mil por dia para 800 mil, chegando até 1 milhão de pessoas entre o final de novembro e dezembro. Sobre as perspectivas de vendas, a expectativa é que haja um aumento de 15% nas vendas de artigos de Natal e presentes para este fim de ano. Agora, pelo que nós conversamos com as pessoas aqui, elas não querem gastar muito não, elas querem gastar menos do que gastaram no ano passado. A passagem de uma frente fria derrubou a temperatura na capital paulista e até o fim da noite pode garoar. Segundo os meteorologistas, a semana deve ser de noites frias e tardes com temperaturas amenas. Vamos ver agora como fica o tempo no estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O tempo segue firme e quente na maior parte de São Paulo nesta terça-feira. O dia ainda começa frio, mas no interior esquenta rapidamente. No centro-oeste pode chover de forma isolada à tarde, máxima de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte a temperatura sobe à tarde e o calor também pode provocar chuva, máxima de 31 graus em Araraquara. E no leste paulista a temperatura continua amena e não deve passar dos 24 em Caraguatatuba.
Amanhã na capital, sol entre muitas nuvens, máxima de 23. Na quarta-feira o sol aparece, mas há possibilidade de chuva à tarde e à noite, máxima de 22. E na quinta-feira pode chover a qualquer hora, com máxima de 23 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Educação, o balanço do Ministério da Educação mostra que mais de 5 milhões de estudantes fizeram o Enem. As provas aconteceram no fim de semana. Segundo o MEC, dos 27 milhões de inscritos, 29% não fizeram o exame. Pelo menos 36 candidatos foram desclassificados porque postaram fotos do exame na internet. De acordo com o governo federal, eles podem ser processados por tentativa de fraude. A pena para esse crime pode chegar a 6 anos de prisão. Na quarta-feira, o MEC vai divulgar o gabarito do Enem. O resultado do exame sairá na primeira semana de janeiro. A Avenida Paulista tem velocidade reduzida. A partir de agora, o novo limite de velocidade é de 50 km por hora. Antes era 60. Segundo a CET, a medida tem como objetivo reduzir o número de atropelamentos e acidentes. Em 2012, ocorreram 106 acidentes na Avenida Paulista. Desse total, 32 foram atropelamentos. Aos domingos, entre 7 da manhã e 4 da tarde, quando funciona a ciclofaixa na Paulista, o limite cai ainda mais 40 km por hora. Morre aos 71 anos um dos ícones do rock, o músico Lou Reed. O músico morreu ontem em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo agências de notícias, ele morreu em decorrência de problemas no fígado. O cantor passou por um transplante em maio. Segundo médicos que cuidaram do cantor, ele decidiu abandonar o tratamento depois que descobriu que o problema no fígado não tinha cura. Lou Reed nasceu em 1942, em Nova York. Ele fundou em 1964 com John Kay uma das bandas mais influentes da história do rock, o Velvet Underground. Em 1972, Reed lançou a música Walk on the Wild Side, um dos maiores sucessos do rock mundial. O álbum mais recente lançado por ele foi em parceria com Metallica em 2011. Jorge Versilo faz show amanhã em São Paulo. O músico toca no Teatro Bradesco. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 150. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta edição das 10. Até lá.